Direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Estou falando aqui que a gente vai começar mais uma vez falando de violência, o que é sempre lamentável para nós aqui, né? Uma família foi mantida refém hoje de madrugada dentro de casa no bairro Altos de Santana, bairro da zona norte de São José dos Campos. Mas com a ajuda do rastreador do celular de uma das vítimas, a polícia conseguiu prender os bandidos. O crime foi de madrugada na rua Montanha Fuji, no bairro Altos de Santana. Os bandidos abordaram o casal dentro do carro quando eles tinham acabado de fechar a garagem, saindo de casa para viajar, isso por volta das 4h30 da manhã. Como estava muito escuro, a polícia acredita que eles tenham ficado escondidos nessa viela aqui que dá acesso a uma área verde e uma praça no fim dessa rua que é sem saída. Os criminosos entraram na residência e fizeram um casal e mais 2 pessoas da família reféns. Ameaçaram a gente o tempo todo, olharam para nossa cara o tempo todo. Ficou uma sensação de impotência total, que você não pode fazer nada. A ação durou cerca de 20 minutos. Diversos pertences foram roubados. Levaram tudo que tinha de valor na frente deles. Fizeram a gente ainda colocar as coisas dentro do carro. Fugiram com o carro. E, assim, por sorte, ficou um celular do meu cunhado, que através do celular dele a gente conseguiu rastrear, saber a localização do celular da minha noiva, né? Assim que os policiais militares foram chamados, cerca de 30 minutos depois, eles conseguiram chegar em uma casa no bairro Vila Paiva, onde os bandidos estavam. Os dois autores, né, as duas pessoas que fizeram o roubo, elas estavam fingindo que estavam dormindo. Os policiais fizeram a abordagem, mandaram fotos para as vítimas das pessoas. As vítimas reconheceram esses ladrões. Os ladrões confessaram onde estavam os pertences, o carro, e que também tinham praticado esse roubo. A arma foi localizada, bem como os pertences das vítimas. Foi um susto, mas teve um final, né, vamos dizer assim, feliz, não sei, porque a gente está um pouco menos pior, né? É importante destacar isso daí. Eles disseram que a sensação de impotência diante da ameaça do bandido talvez seja, apesar do desconforto intenso que deve ser para muita gente, o aspecto pior disso tudo. Porque deixar levar os bens materiais aconteceu rápido. Nesse caso foi rápido, a recuperação foi rápida. Mas se tivesse tido uma reação, ontem nós falamos aqui do caso do delegado, que foi também assaltado em Atibaia, mas não reagiu. Então, agiu conforme os policiais costumam dizer para a gente aqui nas entrevistas. Não reaja, porque o bem material pode ou não ser recuperado depois, mas o bem da vida tem que ser preservado. Olha aí o resultado. De Atibaia, que vem a próxima notícia do jornal. Um homem foi preso ontem com várias armas e munições. Segundo os policiais, ele faz parte de uma organização criminosa. O repórter Lucas Rangel acompanhou a prisão. O homem, que tem 49 anos, foi preso em um apartamento do conjunto habitacional Jerônimo de Camargo, aqui em Atibaia. No local foram encontrados um fuzil, 2 revólveres, munições, relógios, celulares e um tijolo de maconha. Cerca de 40 policiais do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, vieram de Campinas depois que receberam uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o homem preso é integrante de uma facção criminosa e já tem passagens por diversos crimes. Nós conversamos com o tenente do BAEP responsável por essa operação, que deu mais detalhes sobre a prisão desse homem e sobre a participação dele na facção criminosa. Segundo a gente conseguiu apurar, ele tem intensa movimentação financeira atuando para essa organização criminosa. Então, tudo indica que ele seja ou a liderança ou uma das lideranças da parte financeira dessa facção criminosa que atua em todo o Brasil. Esse homem foi preso por posse ilegal de armas de uso restrito e associação criminosa. Há pouco ele participou de uma audiência de custódia e o juiz determinou a prisão dele. A esposa dele também foi presa. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou hoje o 2º caso de sarampo na cidade. É um menino de 1 ano e 11 meses, morador do bairro Palmeiras de São José, que fica na região sul. A vigilância epidemiológica informou que esse menino não precisou ser internado. Segundo a vigilância, no dia 23 de junho, ele apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse, coriza e manchas avermelhadas pelo corpo. Ele foi atendido no Hospital de Clínicas Sul
e liberado para continuar a se cuidar em casa. Lembrando que o primeiro caso de sarampo em São José foi de um bebê de 11 meses, confirmado no começo de julho, Elise. Já que nós temos esse novo caso, então, infelizmente, de um bebê, né, menos de 2 anos de idade, vamos atualizar aqui os dados regionais que a gente tem a respeito da doença, tá bom? Então, falando de sarampo, ultimamente a gente tem falado de tantas doenças, né, Abrantes, que a gente tem que deixar bem claro do que a gente está falando, né? O caso é sarampo. Agora, sarampo. Então, os casos confirmados até este momento, são 4 cidades com casos registrados. A gente tem 3 casos em Pindamonhangaba, 2 casos em São José dos Campos, em Taubaté e Caçapava. É um caso, cada cidade, né, tem um caso confirmado da doença. Agora, nos casos suspeitos, novamente aqui, ó, continua Caçapava no topo da nossa lista com 29 casos. Na sequência vem São José dos Campos com 23 e Taubaté com 6 casos. Esses aqui são as informações a respeito do sarampo. Jacareí teve uma confirmação, hoje subiu para 2, viu? 2 casos, então, em Jacareí, 1 em Atibaia. São os casos suspeitos, tá? Só reforçando que são casos suspeitos, 2 em Jacareí. Confirmou que tem mais um caso suspeito, então Jacareí tem 2. Atibaia e também em Campos do Jordão. Ainda falando sobre saúde, em Taubaté, a pneumonia está levando muita gente aos hospitais, então vamos conversar com a Thalita França. Oi, Thalita, boa tarde. Elisa, boa tarde para você e para o Abranches e para todo mundo. É como você bem disse, né, Elisa? Cada hora é uma preocupação diferente. Todo dia a gente tem falado de sarampo, de dengue, de gripe. Aliás, uma gripe mal curada, né, uma mudança de tempo aí que acontece de uma hora para outra, tudo isso pode acabar em outra doença, a pneumonia. Aqui em Taubaté, a gente levantou que as internações por causa dessa doença cresceram no ano passado. A Alice tem só 2 aninhos e já precisou enfrentar problema de gente grande. Foi internada 2 vezes por causa de pneumonia. Da primeira vez foi mais difícil ainda, porque como ela tinha menos idade, ela estava só com 10 meses, e ela teve a pneumonia associada a uma virose, né? Então foi mais difícil ainda. Da segunda vez começou com uma gripe, nariz obstruído, sinusite, né? Com o antibiótico oral a gente não conseguiu estar eliminando essa bactéria. Aí ela precisou de uma internação. Sem essa fumacinha aí, a saúde da Alice estava perdida. O inalador faz parte de um verdadeiro kit respiração. Tem soro fisiológico, descongestionante e aspirador nasal. A gente faz a inalação com soro fisiológico, lavagem nasal com soro fisiológico também, isso aí é rotina. Casos de pacientes com pneumonia estão ficando mais comuns em Taubaté. O número de internações por causa da doença cresceu na cidade. Em 2017, foram 460. No ano passado, 561, aumento de 22%. Isso levando em consideração só pessoas atendidas na rede pública, que ficaram internadas no hospital regional, no hospital universitário e na UPA Central. Nesses dias de inverno que a gente está vivendo, faz muito frio de manhã, aí a gente põe casaco, cachecol, um montão de roupa que é para ficar bem quentinho. Aí de tarde o tempo muda, faz aquele calorão e a gente nem percebe que essa variação de temperatura é um perigo para a saúde. É que essa história de tira casaco, põe casaco, pode acabar virando uma gripe, uma sinusite e essas doenças podem se transformar numa pneumonia. Outros fatores de risco são o fumo, o álcool e o ar-condicionado. A doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e reações alérgicas, mas existem vacinas para combater o problema. Na rede pública nós temos a vacina Pneumo 10, que ela é contemplada dentro do calendário da criança, onde ela recebe aos 3 meses, 5 meses e um reforço com 1 ano de idade. Ela está disponível em todos os postos de vacinação do município de Taubaté. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode pegar pneumonia. No caso das crianças, o principal conselho de uma mãe que já passou por essa situação é não se desesperar. Não tem uma mãe que você vai conversar com ela que não fale que o filho ficou gripado já esse ano. Não tem. Então eu acho que tem que manter a calma, né? E tá fazendo as precauções. Viram aí a coordenadora da vigilância falando da vacina, né, que é uma das melhores maneiras de se prevenir a pneumonia, mas nem todo mundo pode tomar. Eu vou conversar então agora ao vivo com o Tiago Bezerra, que está numa unidade básica de saúde. Ô Tiago, antes de mais nada então, o tempo já deu uma esquentada, né, porque você estava de casaco e tirou.
Já esquentou sim, Thalita. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo o Link Vanguarda. Pois é, mas essa mudança de temperatura, como a gente bem viu aí na reportagem, é um fator de risco. O lado bom é que existem maneiras de se prevenir da pneumonia, né? Como, por exemplo, essas vacinas. Acontece que elas são razoavelmente recentes, viu, Thalita? Faz mais ou menos 10 anos que elas entraram aqui para o calendário vacinal. Para tirar as dúvidas do pessoal que ainda não conhece muito bem essa história, eu vou conversar aqui com o Dr. José Roberto. Doutor, vamos conversar a respeito da vacina, né? Quais são as que estão disponíveis na rede pública de saúde? Boa tarde. Boa tarde. Na rede pública nós temos a vacina Pneumo 10, que tem 10 sorotipos de pneumococo dentro da vacina. Ela é fornecida mais para criança, então faz parte do calendário vacinal as crianças vacinarem. Geralmente até 1 ano as crianças estão vacinadas. Temos também a Pneumo 23. A Pneumo 23 a gente usa mais em adulto, em adolescente, principalmente aqueles que têm algum fator de risco para desenvolver a doença da pneumonia, a doença ocasionada pelo pneumococo. São elas pacientes que têm câncer, pacientes que têm HIV, pacientes que têm alguma doença pulmonar crônica, como asma, DPOC, insuficiência cardíaca e idosos acima de 60 anos. Esses são os grupos mais suscetíveis a essa doença. Tomou a vacina, está salvo ou não? Ainda pode ficar doente? A vacina da pneumonia, embora o nome fale pneumonia, é para pneumococo. Pneumococo é a principal bactéria que dá pneumonia. Mas a gente tem mais de 100 agentes conhecidos. Então, se você tomar a vacina, você protege da principal bactéria. Mas, infelizmente, você pode ter pneumonia mesmo tomando a vacina. A gente comentou que essa vacina entrou para o calendário aí há mais ou menos 10 anos, né? Por exemplo, eu já não tomei quando era criança. Se eu quiser, eu posso procurar uma unidade e tomar a vacina ou não é bem assim? Então, você deve ter, só se você tiver alguma doença crônica, uma indicação médica. Então, geralmente, os pacientes que têm doença crônica, ele tem que ir no seu médico, falar da doença crônica e o médico faz uma receita e vem tomar a vacina. Para a população entre 5 anos e 60 anos que não tem a indicação formal da vacina, você pode tomar a vacina na rede particular. Na rede particular a gente tem a Pneumo 23 e a Pneumo 13. A vantagem da Pneumo 13 é que você toma uma dose e é pro resto da vida. Certo, doutor, muito obrigado pelas informações. Ficam as dicas aí, o pessoal que ficou com alguma dúvida, se tem reação mesmo, o doutor falou que é muito pouco, conversando aqui em off comigo, ele disse que é mais uma dorzinha local, tá ali, uma coisa simples, então é melhor tomar a vacina, se imunizar para não ter nenhum problema, ou pelo menos diminuir as chances de ter problema de saúde, né? Com certeza, Tiago. Por isso que, mais uma vez, a gente reforça aqui a importância de fazer um check-up, de marcar uma consulta com o médico, né, para saber como é que está a saúde, se precisa ou não tomar a vacina. Obrigada, Tiago, pelas informações. E, além disso, manter aqueles cuidados básicos do dia a dia, né? Lavar sempre as mãos, passar o álcool em gel, evitar locais fechados, né, com aglomeração. Tudo isso pode prevenir a doença. As pessoas estão comentando a respeito disso. Quem que não gosta da natureza, né? Quem que não quer ver a natureza preservada? A Ana Rodrigues, por exemplo, diz o seguinte: se ela só está doente e não condenada, por que não se esforçam para recuperá-la? Que triste. Pois é, Ana, a gente acabou de ver na reportagem que ela está condenada sim. Então foi necessário realmente cortar. Vamos ver outra opinião aqui. A Lourdes Davi, também de São José dos Campos, diz que o famoso jequitibá de Eugênio de Melo foi recuperado por biólogos. Está lá, firme e forte. O que precisa é a vontade de cuidar da natureza. É difícil a gente aqui fazer uma avaliação assim, dona Lourdes, mas a gente entende que leva-se em consideração uma série de critérios para definir quando uma árvore é possível ser recuperada. No caso do jequitibá, está lá, firme e forte. Foi possível recuperá-lo. Nesse caso, a gente, entendendo os critérios técnicos dos especialistas que cuidam disso, disseram que a árvore estava condenada e trazendo riscos para a população que utiliza aquele local ali, que passa por ali. A árvore realmente é de grande porte e poderia causar um estrago caso tivesse um vento, tudo, e a árvore não resistisse. Em Caraguá deve ter ficado confuso hoje na hora de estacionar o carro nas vagas rotativas. É que a prefeitura disse que suspenderia a cobrança de zona azul na cidade a partir de hoje, mas a justiça manteve o serviço. O José é comerciante e sempre para na rua para levar a mercadoria. Só que hoje ele ficou na dúvida se teria ou não que pagar a zona azul. Para mim é uma surpresa ver funcionando hoje, que o que a gente tinha ouvido dizer que tinha sido suspendido por aí, por uma ordem judicial. A Estela também foi pega de surpresa. A gente estava achando que tinha dado a notícia que ia estar parando a zona azul e ia ser melhor para a gente.
Porém, agora com a notícia que vai continuar. Os moradores e comerciantes ficaram em dúvida sobre esse serviço porque a prefeitura anunciou recentemente que a partir de hoje a cobrança de Zona Azul estaria suspensa em Caraguá. O Tribunal de Contas considerou irregular a contratação do serviço de Zona Azul em 2013. Por isso, a prefeitura determinou a suspensão da cobrança. Mas a empresa responsável recorreu e conseguiu manter o estacionamento rotativo na cidade. A liminar foi publicada ontem. Na decisão, o juiz Gilberto Filho, de Caraguatatuba, diz que os serviços estão sendo prestados satisfatoriamente e, por isso, não é imprescindível o imediato encerramento do contrato. O texto considera que, assim, a empresa tenha garantido o amplo direito à defesa. Atualmente, Caraguatatuba tem 180 vagas rotativas. Para estacionar, o motorista paga R$ 2,40 por hora de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. A empresa responsável por esse serviço de Zona Azul em Caraguá chama-se Sertel. Eles informaram que, como tem essa liminar autorizando a continuação dos serviços, todos os canais de compra do ticket de estacionamento rotativo estão funcionando hoje na cidade. A prefeitura informou que vai recorrer dessa liminar, já que considera que não houve nenhum tipo de problema durante o processo administrativo. Tem distribuição de agasalhos, roupas, cobertores e vários outros itens numa loja solidária que está na região do Putim, em São José. É só chegar e pegar o que precisa. O André Luiz Rosa explica como essa loja funciona. Essa loja solidária está acontecendo aqui no bairro do Putim, em São José dos Campos. É a 25ª. Esse projeto começou no dia 8 de maio e o pessoal entra, pode escolher os agasalhos, as roupas e levar para casa, e é tudo reposto conforme vai aumentando a demanda do pessoal. Eu estou aqui com o Cadu, que vai explicar para a gente como é que funciona o esquema de distribuição. Cadu, boa tarde para você. Como é que vocês fazem para controlar o pessoal? Boa tarde. Hoje nós estamos com a 25ª loja, né? Hoje é um dia que tem mais gente, a gente já atendeu 200 pessoas, mas a gente faz de uma forma bem organizada para que a população consiga realmente tirar aquilo que ela precisa. Então a gente coloca na fila uma senha logo cedo pela manhã e vai entrando de 25 e 25 pessoas e ficam durante 20 minutos aqui, escolhem tudo que eles querem e saem pelo outro lado. Então eles têm a possibilidade, com calma, de escolher os itens que mais precisam. Né? E o pessoal que está trabalhando aqui também é tudo voluntário? Sim, são todos voluntários, alguns são funcionários do Fundo Social. E uma novidade que a gente trouxe esse ano são os brinquedos para as crianças, que as crianças entram correndo para pegar os brinquedos também. E até que horas vai essa loja, Cadu? Hoje a loja vai até às 16 horas, então quem está vendo a reportagem quiser vir, hoje até às 16 horas nós estaremos aqui, vamos repor as roupas e vamos continuar com essa distribuição. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Cadu, vou aproveitar aqui enquanto a gente está mostrando o movimento pessoal. Deixa eu falar com a senhora aqui rapidinho. Já escolheu alguma coisa aí? Como é que tá? Eu tô escolhendo, tá bom. Tem bastante coisa? Tem que correr, né? Senão vai acabar o tempo. A senhora vai pegar agasalho para a senhora e para quem mais? Tem 4 em casa. 4? 4 pessoas. Comigo é 5. Tá certo. Obrigado, viu? Então, só reforçando, essa loja vai até às 4 horas da tarde, aqui no bairro do Putim, e ela está sendo organizada num galpão da obra social Magnífica, que fica na Avenida João Rodolfo Castelli. Voltamos ao estúdio. Olha aí que beleza, tá vendo? Até para fazer solidariedade tem que ter organização, né? Você viu, entra um grupo, o pessoal tem um tempo para escolher, porque se entrasse todo mundo ia ficar um pouco mais difícil, né? Tem muitas caixas de doação espalhadas, não só por São José dos Campos, mas muitas cidades da região. É legal que você leve o que você precisa doar para essas caixas, porque eles sabem o destino certo. Exato. Seja por uma lojinha, uma feira, ou até com quem trabalha diretamente com as famílias mais humildes, eles sabem o que cada um precisa. Então é importante que você entregue nessas caixas. Volta com o link para falar de transporte público. Algumas pessoas não sabem, mas existe um programa em São José que oferece transporte de graça para quem tem deficiência. Você sabia disso? Não? Sim? Vamos conversar com o Pedro Mello, então. Ô Pedro, quais são os tipos de deficiências que estão nessa listinha de desconto aqui de São José?
Oi, Elisa, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É importante a gente citar, né? A Secretaria de Apoio Social ao Cidadão diz que são cerca de 10 mil pessoas com deficiências, diferentes tipos, né? Sejam cadeirantes, outros tipos de redução motora, que estão cadastrados no Acesso Livre junto à Prefeitura e que têm direito. Agora, credenciados nesse serviço de aplicativo, que é pelo celular, que ela faz a solicitação de um automóvel para ir até a sua residência, são cerca de 608. Quem entende melhor desse assunto, com certeza o secretário de Mobilidade, Paulo, pode explicar para a gente. Ele até está deixando aqui para mostrar para a gente como é que funciona todo esse sistema, é isso? Na verdade, esse foi um serviço que foi criado para suprir a necessidade daquelas pessoas que não conseguem andar nos ônibus, né? A gente tem toda a nossa frota dos nossos 390 ônibus já adaptadas para deficiência, mas tem pessoas que, por conta da restrição ou da localização, né, onde elas moram, têm dificuldade para usar o sistema. Então, a gente está usando esse novo método de transporte. O que a gente tem aqui? Tudo isso é controlado em tempo real. Então, a gente tem aqui nessa primeira tela tudo que está previsto para hoje, né? A gente tem aqui quase 1.700 quilômetros previstos para hoje. Aqui nessa segunda tela a gente controla a quantidade de viagens realizadas e a gente tem aqui a questão dos motivos, né? A gente vê aqui que a maior parte dos atendimentos, 60%, são por motivos de saúde, consultas médicas, tratamentos, e aqui é o dashboard de controle em tempo real. Então aqui a gente está, isso aqui é o que está acontecendo exatamente nesse momento. A gente tem 52 viagens agendadas, temos 3 que o motorista já chegou no local e está aguardando o passageiro, e tem uma viagem em andamento, que a pessoa está agora usando exatamente nesse momento o sistema, né? Está sendo transportado por um veículo cadastrado. Quem é que pode, como é que a pessoa vai fazer a solicitação desse motorista para ir até a casa dela? A gente tem uma unidade de atendimento para essas pessoas que fica no acesso um acesso livre, que é lá na Rua Maitá, na Galeria Pedro Rachid, que faz o cadastro e a triagem. Essas pessoas têm que passar por uma perícia, tem uma documentação que é exigida, né? E aí, a partir do momento que ela está apta, ela entra numa fila de atendimento. Essas pessoas recebem um aplicativo, né? Elas podem chamar essa viagem por um aplicativo semelhante a esses que a gente já está acostumado de transporte, ou, se ela preferir, ela pode ligar na nossa central 156 e a gente faz o agendamento para ela da viagem, que pode ser um agendamento ou uma chamada instantânea, isso tudo funcionando, tudo em tempo real, controlado por tecnologia. Agora, para os motoristas que quiserem se credenciar, daí o caminho é outro. Procura aqui a secretaria, é isso? Isso, a gente tem 320 motoristas que estão credenciados e operando nesse serviço, e todos aqueles que já estão acostumados com transporte de aplicativo, os taxistas, todos esses podem vir fazer parte do sistema e prestar serviço. Basta procurar a secretaria que a gente indica como fazer esses contratos de parceria. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. A gente volta aí para o estúdio com vocês. Obrigada, Pedro, pelas informações. Ficou claro, então, que você precisa se dirigir a esse local no centro de São José e passar por uma perícia. Aí, diante disso, com os documentos em mãos, você pode solicitar o serviço. No thanks. Come on, Nico, it's just one beer. I'm still driving. Aprecie com moderação. Falar de um projeto bem bonito, é um projeto voluntário que tem ensinado música de graça para crianças e adolescentes do bairro Interlagos, aqui em São José. E a fanfarra, criada por eles há 5 anos, já apresenta bons resultados. 5, 6, 7, 8. É na Escola Municipal do bairro Interlagos que essa turma se reúne 2 vezes por semana. Em 5 anos, os ensaios transformaram crianças e adolescentes que não tinham conhecimento de música em instrumentistas de sopro e percussão. 90% do pessoal que está aqui conosco começou do zero, né? E a gente teve todo um trabalho didático de iniciação musical e todo o aparato de alguns profissionais para poder levantar esse povo. Quando o Jean, trompetista, começou a participar do projeto, ele não sabia tocar nada. Eu fiquei sabendo que no bairro tinha uma banda marcial, aí eu fiquei curioso e quis conhecer. Foi difícil aprender? No começo foi. Porque, ler partitura assim no começo é meio difícil.
A banda marcial nasceu do projeto Vencedores, que a Beatriz e o marido dela criaram para dar uma ocupação e principalmente esperança para as crianças do bairro. Que eles tenham o conhecimento de escolher o que é o certo e o que é o errado, né? E saber escolher. Então esse é o nosso objetivo. E a música nada mais é do que o melhor instrumento para isso, né? Esse ano essa mistura de dedicação e talento começou a dar resultado. Pela primeira vez a banda participou de um campeonato regional e ficou logo em primeiro lugar. A prova foi em Resende, no Rio de Janeiro. Eles trouxeram para casa os troféus de melhor pavilhão para as meninas da coreografia e de melhor corpo musical. Foi a realização de um sonho meu. Eu sempre quis. A partir do momento que eu entrei na banda, eu comecei a estudar mais esse universo de bandas. Eu ganhei o primeiro lugar ainda, no primeiro concurso. É maravilhoso. André foi considerado o melhor regente, mas o maior prêmio para ele é outro. O mais gostoso do trabalho é você ver que eles se interessam em buscar a profissionalização musical, né? Eles correm atrás. Temos alguns alunos que já pensam em ingressar numa banda militar. Música faz uma diferença na vida de cada um que poucos podem descrever. Um trabalho Lindo voluntário, demais. que bonito. Eu quero reforçar aqui a opinião do regente, André. Olha, a música faz a diferença na vida de uma pessoa e é preciso que a gente ofereça mais isso, que o poder público ofereça mais oportunidades de contato com a música para as crianças, porque isso faz realmente a diferença. Um dia perguntaram na rede social mesmo pra gente, será que nessa época fria há quem vá para o litoral? Como é que o comércio sobrevive nessa época? Tem programação? Eu digo para você que tem, viu? Em Caraguatatuba tem o Festival do Camarão, com tudo quanto é tipo de prato e alguns que custam inclusive a partir de R$5, baratinho, hein? Vamos então para a praia, não para a beira da praia, mas pertinho de lá, conversar com a Laurene Santos. Tudo bem, Laurene? O que tem de interessante por aí? Além de muito camarão para quem gosta de comê-lo. Oi, Elisa, boa tarde para você, para todo mundo. Realmente tem muito camarão, mas o que tem de diferente são as receitas para usar esses camarões. A gente estava olhando essa mesa aqui que o pessoal programou e olha que curioso, tem um hambúrguer feito com camarão. O recheio ali é um hambúrguer de camarão super diferente, né? Mas ó, tem também vários outros pratos e essa lasanha de camarão tá assim, na boca do povo aqui. O pessoal disse que tá uma delícia, viu? E a gente vai conversar agora com a presidente da Fundação Cultural, que vai falar pra gente a programação desse Festival do Camarão, o que tem aqui para as pessoas que querem aproveitar tanto camarão, né? Olha, você viu que a mesa tá farta, né? Além das variedades gastronômicas, que você pode ver o diferencial como escondidinho de camarão, hambúrguer de camarão, que o pessoal inovou e de forma que a população está apreciando muito. Nós também temos as atrações culturais que estão disponibilizadas. Nós temos uma tenda de literatura, onde são apresentados projetos da Fundação Cultural e de artistas do município. Também temos uma vasta apresentação musical para todos os gostos. Hoje à noite nós teremos o Forró para Todos, amanhã nós teremos o Festival Sertanejo e domingo é o dia do samba. Ou seja, mesmo com frio, quem vier para a praia vai encontrar muito o que fazer aqui, né? Olha, vem para cá porque aqui está bem aquecido. E o festival vai até quando, para quem quiser aproveitar? Eu convido todos que ficará até domingo. E domingo, pela manhã, nós teremos a Corrida Caiçara, que é de canoas, que também é um bom espetáculo. E o pessoal venha conferir. Os pratos estão deliciosos, as atrações musicais e o aconchego do Caiçara. Ótimo, obrigada pelas informações. E já que a gente está falando dessas receitas, nada melhor do que trazer uma cozinheira que conhece bem das receitas caiçara. Essa é a Elza. Ô, Elza, quanto tempo você trabalha aí com essas receitas, com essa cozinha caiçara? 22 anos. Uma vida, né? Sabe muita receita. Sim, muitas. Eu nem tinha uma filha, agora eu tenho uma filha com 23 e 22 anos, né? Que vai fazer 23. O festival já segue para 23 com o ano. Que foi fundado, foi Camarão in Natura. Depois, no próximo ano, que começou a culinária, né? Que inventaram vamos fazer um prato caiçara, quem sabe que dá certo. E deu super certo. Eu era nova, na época eu tinha 30 anos, né? Aí não sabia cozinhar, inventei um camarão misturado, que virou o tal do croquete, que eu parei no ano passado.
E aqui nessa mesa toda recheada, o que é que você trouxe pra gente aqui pra mostrar? O que você fez aqui? Sim, como eu tenho, sim, eu penso num prato super rápido, continuo com o bobó há 22 anos, porque eu tenho tempo de fazer em grandes quantidades. Então faço bobó que não está no momento aqui, mas tenho na minha barraca, né? E no momento é a porção do camarão branco, que é servido assim, na barquinha, com um molhinho de óleo e é a base de maionese, as cozinheiras que faz isso, não sou eu, tá? Mas é só camarão branco, porções dos 7 barbas e de porções. O branco é 7 barbas, bobó e o bolinho de mandioca que eu lancei esse ano. Tem algum segredo, por exemplo, para fazer essas receitas? Porque cozinhar camarão não é qualquer pessoa que consegue fazer bem feito, né? Ah, tem um segredo, o amor, né? É só pôr amor na panela. Muito bom, é assim, com animação. Obrigada, muita Elza. Animação e muita energia. Isso? É, porque tem que ter muito amor, né? Com certeza, esse amor, essa energia passada para comida. Os pratos aqui do festival, eles custam de R$5, tem várias opções de doce, salgadinho com camarão e vão até R$45, que são esses pratos mais elaborados, como por exemplo o camarão branco que a Elza mostrou pra gente. Então quem vier pra cá vai ter muita opção para comer camarão, aproveitar a praia, aproveitar a cidade e o evento tá aqui sendo na Praça da Cultura, na região central de Caraguatatuba. A gente volta aí pro estúdio. Que bonito ver a alegria da Elza, hein, Laurene? Divertida demais. Obrigada, viu, pelas informações. Vejam que interessante. No verão, naturalmente, o litoral fica cheio de gente, né? Cheio de turistas. Aí no inverno, os comerciantes vão criando vários festivais. Vocês têm aí o Festival da Tainha, agora o Festival do Camarão é uma alternativa para movimentar a economia mesmo nesse tempo frio.